Então, voltando ao assunto, não deu para fazer a live, não deu hoje, tá? Mas quando eu fui iniciar a transmissão ao vivo, recebi uma notificação de que estaria liberada então a partir de 24 horas, após o momento em que eu dei início à transmissão ao vivo. Eu devo dizer a vocês que eu não gosto de redes sociais e eu não usava há pouco tempo. Infelizmente é onde as pessoas estão, é onde tudo acontece, né? Porque eu tenho vivido numa bolha. E eu quero e preciso sair dessa bolha e devo sair dessa bolha, porque as pessoas que têm algo a compartilhar e que tendem a beneficiar a coletividade e os indivíduos devem fazer isso, porque o que não falta é lixo nas redes, né? Assim, por acaso, para liberar a minha entrada ao vivo, eu tive que fazer shorts, né? E para vocês terem ideia de como a coisa eu não tenho um adjetivo preciso, né? Mas é tão bizarro que eu fui pegando memórias rápidas assim no meu celular para poder fazer shorts, porque eu tinha que fazer shorts, né? Que são doses de dopamina, né? Doses curtas de dopamina como droga, e deixa você ali rolando o feed, como se faz no Instagram e em qualquer outra rede social, e perde-se tempo e não consome-se nada de qualidade. E o que eu queria dizer, que eu quero trazer para vocês, e gostaria que fosse numa live, para que vocês interagissem e ficasse depois registrado, para que outras pessoas vejam também. Porque, como eu disse, eu vivo numa bolha. Para mim, assim, certas coisas são muito naturais, e é antinatural para mim que não seja assim, né? Automação, tudo que eu posso automatizar, eu faço questão de automatizar, né? Por exemplo, lâmpadas, né? Eco, luz do quarto cor azul. Então, eu ligo a TV, abaixo o volume da TV, mudo de canal, mudo a cor das luzes, a intensidade, por automação. Isso não é inteligência artificial, mas isso é um conceito que eu quero trazer para vocês também de interoperabilidade, né, que se aplica a outros setores também, mas que no campo da saúde, a ideia que nós devemos pensar, que eu quero trazer para vocês, é de plataformização. O que é plataformização? Pense, cada cidade tem o seu sistema de prontuário eletrônico. Ultimamente, são poucas cidades que fazem prontuário à mão, né? Pelo menos isso. Mas cada uma tem o seu prontuário eletrônico que não conversa com outros prontuários, e principalmente não conversa com o prontuário eletrônico do SUS, PEC do SUS, que é nacional. Então pense, se você tem um registro único, em que qualquer lugar do território nacional que você for atendido, você vai ter os registros. Se alguém identificou uma patologia em você em algum momento da sua vida, você pode se esquecer, mas aquele registro vai continuar lá. Se você possui uma alergia, aquele registro vai continuar lá, onde quer que você seja atendido, entende? Então, isso é plataformizar o serviço. E a interoperabilidade é permitir que plataformas distintas comuniquem e troquem dados. E é isso que está acontecendo, essa revolução que está acontecendo. E eu não sei se vocês têm conhecimento, e se vocês não tiverem, passem a buscar e a explicar a outras pessoas também o que está acontecendo, né, no Brasil agora, com muito atraso. Eu mesmo, eu sou médico, eu não sou desenvolvedor, eu não trabalho com programação, embora eu tenha me interessado cada vez mais.
Mas o mundo inteiro tem investido e é uma corrida, é como se fosse uma guerra fria, né? Assim, aquela corrida mesmo, investimento em construir modelos muito poderosos. Então, a gente também precisa investir nisso. E para investir nisso, é preciso que a população esteja aculturada. Não para investir, mas para que tudo funcione, isso precisa ser natural. Então, quando se diz usar inteligência artificial na medicina, não quer dizer colocar um robô para te atender. Quer dizer que quando eu atendo, se eu tiver dúvida, eu não vou deixar passar com dúvida, eu vou esclarecer a dúvida numa ferramenta que entrega a resposta de acordo com a qualidade da sua pergunta. Então isso é muito importante, você saber como interagir com a ferramenta para obter as respostas corretas e saber o funcionamento da ferramenta para entender quando a resposta foi gerada de forma equivocada, né? Por exemplo, quando vocês viram eu colocar ali o ChatGPT para interagir comigo, ele faria parte de toda a live. Mas quando eu uso o modo de voz, o cérebro daquela inteligência artificial, na verdade, é um modelo de linguagem, de texto. Então, a minha voz tem que ser transformada em texto para então ele modelar. E se eu não der para ele o contexto, dizer para ele, olha, eu estou usando o modo de voz nesse aplicativo, você está projetado na minha televisão e nós vamos participar de uma live, né? Então você precisa se adequar a essas circunstâncias, né? E aí ele se adequa a essas circunstâncias. Porque do contrário, né, assim, o que ele faz usa antes a ferramenta speech to text. Então pega a voz e transforma em texto. E ele trabalha o texto. Ele ignora completamente que você está falando através da sua voz. Então, algumas coisas desses entendimentos básicos, né, de como dar o comando de forma precisa para obter uma resposta precisa, coerente e de qualidade. O que significa fazer a interação iterativa de forma a refinar a qualidade do modelo. E como que é a operação dele dentro de campos semânticos. Então pense você que quando você usa um termo, ele tem uma série de termos relacionados, né? Assim, que estão aí disponíveis no vasto conjunto com que ele foi pré-treinado, né? Por isso o GPT, né? Assim, Generative Pre-Trained, né? Assim, um modelo de linguagem generativo, ele gera uma coisa nova necessariamente, verdadeira ou não, né? Assim, ela só precisa ser coerente com a sua pergunta. E a sua pergunta sendo bastante específica, usando termos muito específicos e precisos, isso tende a gerar respostas precisas, porque não tem escapatória para ele. Agora, se você usa termos vagos, ele tem vários caminhos e vai fazer afirmações que soam como verdade e são uma mentira. Então, é esse tipo de coisa que eu quero conversar com vocês e eu gostaria que surgisse, né, esse interesse. E eu falei errado no vídeo anterior, não é, na verdade, a Universidade Federal de Lavras tem uma faculdade de medicina, mas ainda não tem um hospital universitário. E eu acredito muito que no momento em que nós estamos, e o governo federal, né, os governantes, eles já entenderam um pouco disso, mas não faz sentido a gente não
implantar isso desde o começo, a partir de agora. E ensinar os profissionais de saúde a culturar a população. E isso chama e-literacy, né? Que é o letramento digital. Então, saber é a nova alfabetização. É a nova alfabetização. As previsões do FMI para desempregos são estrondosas, né? As grandes Big Techs, elas estão investindo milhões, né? Milhões de dólares, bilhões talvez, né? Assim, chegam a ter o valor de mercado maior do que PIBs de grandes nações, né? E a Amazon, por exemplo, demitiu 30 mil funcionários, né? E são funcionários que não são funcionários que seriam facilmente substituíveis, né? São funcionários que faziam coisas criativas, usavam a mente. E agora, porque esse processo de mecanização, de substituição da mão de obra, ele vem ocorrendo há muito tempo, né? Então, se antes você só colhia café com as mãos, hoje em dia a maior parte são colheitadeiras, e em alguns lugares se colhe com a mão ainda. Só que agora não é o trabalho manual que está sendo substituído, é o trabalho intelectual também. E não é substituído exatamente, né? Mas peguemos, por exemplo, o exemplo da radiologia, né? Assim, eu posso até aceitar que a radiologia não será substituída, né? Mas pense você que com ferramentas de inteligência artificial, um radiologista que, enquanto ele laudava um exame, ele passa a laudar 500. Entende? A eficiência do trabalho, ela se torna muito maior. E é o que eu pude provar, é o que eu sempre sustentei e eu pude provar no tempo que me foi permitido trabalhar aqui, né? Que eu trabalhava como médico, fazia função de preceptor, acompanhava paciente particular, né? Assim, e tudo, por exemplo, material de estudo, né? Eu revisava tudo, não dava qualquer coisa, né? Obviamente, mas eu não escrevia questão por questão, texto por texto, né? Porque isso me tomaria a noite inteira, eu não poderia dormir, né? Então chegava, então assim, a produtividade aumenta muito, né? Você consegue ser muito mais profícuo, e isso não quer dizer que substitui, mas substitui quem é menos eficiente. Então, quem quer ser eficiente precisa saber usar bem essas ferramentas. É mais ou menos isso que eu quero introduzir para vocês e mostrar o caminho das pedras. E eu faço questão que seja neste canal e que seja aqui no YouTube, porque é um repositório de conteúdo informativo. Aqui não é um feed para ficar rolando toda a vida, os vídeos são longos, você tem que parar, prestar atenção geralmente, né? E é isso que eu quero, né? Porque isso faz parte da vocação do médico também, né? Não é só tratar pessoas doentes um a um, né? Mas é cuidar da saúde coletiva e contribuir para a qualidade de vida da comunidade. E isso, no plano global, agora exige que se volte os olhares para essa educação, esse novo modelo de educação, essa nova alfabetização que está se apresentando e que fará toda a diferença na capacidade de produção do indivíduo, né? Na ocupação de postos de trabalho, embora isso seja uma discussão ainda muito maior, né? Mas que nós não teremos aqui não.
O objetivo aqui é jogar dentro das regras desse jogo que nós jogamos, maluco.